Neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu, vimos falar sobre o beato Pier Giorgio Frassati, que viveu e foi beatificado no século passado. Para isso contamos com a presença do nosso amigo e seminarista António Pedro Barreiro, que não só nos vai falar sobre a vida deste beato, como nos vai dar um interessantíssimo contexto sobre a Itália daquela época. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu. Hoje temos connosco um amigo, também ouvinte do nosso podcast e que já nos tem dado por vezes um ótimo feedback, o António Pedro Barreiro, que não só é amigo, como também é seminarista da Diocese de Lisboa. Não é o primeiro seminarista a participar neste podcast e já houve outros, mas é mesmo com muita alegria que o temos connosco. Portanto, António, seja bem-vindo a este nosso programa e vens hoje falar-nos sobre não um santo, mas um beato, não é? Um beato da história recente da Igreja, com um pouco mais de 100 anos, Pier Giorgio Frassati. Por isso, a primeira pergunta que te fazemos, como temos feito sempre, é: diz-nos quem foi o beato Pier Giorgio Frassati. Já Então, agora em que contexto é que ele viveu, se puderes também. muito bem. Então, deixa-me só começar por cumprimentar e por agradecer o convite para participar aqui no vosso podcast, que é algo que eu acompanho já desde o início e por isso também aproveito para vos dar os parabéns e para agradecer este trabalho que vocês fazem, que acho que é um trabalho muito importante para a formação das novas gerações. Por isso, queria começar por vos dar os parabéns e por vos cumprimentar. Um, sim, eu acho que sobre o Pier Giorgio Frassati, e talvez até sobre todos os santos em geral, um, é muito importante nós percebermos quando e em que circunstâncias é que eles viveram. Um, porque, enfim, o cristianismo, como vocês sabem bem, é uma religião encarnada, não é? E, portanto, não significa que seja vermelha, significa que está presente na história, nas circunstâncias reais e concretas da história, e por isso eu acho que só se percebe realmente a grandeza de uma pessoa como este jovem Pier Giorgio Frassati, percebendo em que realidade é que ele viveu. Portanto, ele nasceu, como dizias, Vasco, no início do século XX, em 1901, mesmo no início do século XX, e viveu apenas 24 anos. Portanto, faleceu em 1925 com poliomielite. E esses 24 anos que ele viveu, apesar de serem pouco, foram anos de uma vida muito cheia e muito densa. Ele nasceu em Turim, que é uma grande cidade do norte de Itália, que é a capital da província do Piemonte, que é uma província que faz fronteira com a França, e portanto cresceu naquela zona dos Alpes. É uma zona industrial muito, muito desenvolvida, mas é também uma zona de montanha cheia de paisagens bonitas e foi, enfim, foi por aí que ele cresceu e que viveu. Então, eu acho que talvez seja importante nós percebermos o que era a Itália nesta altura em que o Pier Giorgio cresceu. E estava a pensar que estou aqui a falar com duas pessoas que conhecem muito bem a cidade de Roma, e de facto Roma mostra-nos muito bem que, enfim, uma coisa que eu acho que é comum a toda a Itália, mas que em Roma ganha uma manifestação ainda mais evidente, que é toda a abundância de história que existe por ali. Nós percorremos as ruas de Roma e encontramos quase lado a lado monumentos que vêm do tempo do Império Romano, como o Coliseu ou o Panteão, mas depois, quer dizer, mesmo atrás do Panteão está uma igreja muito, muito colossal, que é a igreja de Santa Maria Sopra Minerva, que é quase que uma lança em África, uma espécie de único bastião de arquitetura gótica medieval no meio de uma cidade cheia de coisas antigas e de coisas depois do Renascimento e da modernidade. Depois Roma está cheia de palácios renascentistas e de grandes obras artísticas desse período. Quer dizer, conhecemos a Pietà de Miguel Ângelo, o teto da Capela Sistina,
Enfim, depois não vale a pena estar a descrever, a fazer aqui um roteiro, mas no fundo, de facto, encontramos imensa história por todo o lado. E quase que olhamos para tudo aquilo e percebemos que estamos num país cheio de história. Mas a verdade é que durante muitos séculos a Itália não era um país cheio de história. Era muita história sem nenhum país. Porque, na verdade, toda aquela península estava separada num conjunto de pequenos reinos e potentados que, enfim, que não estavam unificados. E eu chamo a atenção para isto porque, de facto, é importante perceber que ali na segunda metade do século XIX começa a haver grandes movimentações para reunificar a Itália. Um, isso, isso deve-se a algumas dinâmicas, podemos chamar nacionalistas, que eram muito típicas deste período, mas que não é exatamente aquilo que nós hoje entendemos como nacionalismo. Portanto, era um nacionalismo filho da Revolução Francesa, portanto, com uma base racionalista e liberal. Portanto, no fundo, era a noção de que os homens não pertencem à sua terra, não pertencem ao seu senhor, não pertencem à sua igreja, mas que são cidadãos iguais de uma mesma nação. Portanto, não estamos diante de um nacionalismo, podemos dizer, talvez um nacionalismo de direita, mas sim diante de um nacionalismo liberal e racional. Pronto, e isto é uma ideia que parte da Revolução Francesa, depois com Napoleão chega um bocadinho a toda a Europa e nesta altura, na segunda metade do século XIX, está muito ativa em Itália. Portanto, no fundo, é um nacionalismo que se joga contra os particularismos locais, contra os privilégios, contra as pertenças locais e também contra a Igreja. Hum. E então, Portanto, o é que... manifestamente anticlerical. Sim, tem uma dimensão anticlerical muito... Sim, aliás, fizeste a muito ligação com a evidente. Revolução Francesa, portanto, é óbvio, claro. Exatamente. Hum. Pronto, e o que começa a acontecer nesta altura é que se gera um movimento à volta do rei Vítor Emanuel, que era o rei da Sardanha, e é no fundo um movimento para que ele passe a ser o rei de uma Itália unificada. Há aqui uma outra personagem que também é muito importante, enfim, não quero assustar-vos, não quero perder muito tempo com isto, mas é importante perceber estes pequenos pormenores. Portanto, há ali uma outra figura que é o Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi era uma figura muito carismática, muito apelativa, era um general do exército e começou a juntar à sua volta muitas forças que, no fundo, desejavam esta unificação da Itália, mas que orbitavam ali em círculos liberais, maçónicos. O Garibaldi pertencia também à Carbonária, portanto, era assim uma figura claramente anticlerical e que O que é, queria. António, peço desculpa, o que é Sim. carbonária? A Carbonária era uma sociedade secreta que era muito ativa nesta altura. Depois também será muito ativa em Portugal, poucas décadas depois, quando nós tivermos a implantação da República. Uhum. São eles que vão fazer o assassinato do rei Dom Carlos, por exemplo. Ok, ok. Sim. E então, pronto, há outras figuras também aqui importantes, como o Giuseppe Mazzini e o Conde de Cavour. Enfim, são todos eles figuras muito próximas da maçonaria e muito próximas deste nacionalismo de base liberal. E então eles vão progressivamente unificando os vários reinos, os vários pequenos principados que existem em Itália, até que só sobraram dois. Um ainda hoje existe, que é o San Marino, e o outro era uma grande extensão de terra, onde viviam 3 milhões de pessoas, que ocupava todo o centro de Itália, e chamava-se os Estados Papais. Portanto, os Estados Papais eram um grande conjunto de terras que pertenciam ao Papa, e o Papa, além de ser líder espiritual de toda a Igreja, era também como que o rei, podemos dizer assim, entre aspas, o rei daquele território. E, portanto, além de ter um poder espiritual sobre toda a Igreja Católica, tinha também um poder temporal sobre aquelas pessoas que ali viviam. E o facto de existirem os Estados Papais era muito importante para garantir a autonomia e a liberdade da Santa Sé, porque a Santa Sé não estava dependente de nenhum dos países europeus, nem nenhum dos países do mundo, mas tinha o seu próprio país e a sua própria realidade política.
Pronto, e o que aconteceu foi que em setembro de 1870 os exércitos do Reino de Itália invadiram os Estados Papais e quiseram conquistar aquela terra. Para terem uma ideia da importância que isto teve, nesta altura estava reunido em Roma o Concílio Vaticano I, que já tinha definido o dogma da infalibilidade papal e ia continuar o concílio, ia se pronunciar sobre mais coisas, mas entretanto o Papa Pio IX teve que mandar toda a gente para casa porque vinham aí as tropas que estavam a invadir os Estados Papais. Portanto, foi mesmo uma coisa, enfim, que surpreendeu muita gente. E foi uma, enfim, uma coisa muito complicada na relação da Igreja com o Reino de Itália, porque estamos a falar de um país que foi fundado contra a Igreja, não é? E, portanto, abriu-se aquilo que ficou depois conhecido na história como a questão romana. E a questão romana era tentar perceber que lugar é que tinha o Papa dentro do Reino de Itália, não é? Portanto, o Papa já não tinha um país próprio, isso queria dizer que não podia ter embaixadores pelo mundo, estava dependente das representações diplomáticas do próprio Reino de Itália e não tinha propriamente uma terra própria, né? Portanto, era uma espécie de súbdito do rei de Itália. Não sei se pagava impostos, mas suponho que sim. Portanto, era uma situação extremamente precária e isto só se resolveu em 1929, com os Acordos de Latrão. Mas, entretanto, como vocês devem imaginar, a relação entre a Igreja e o Reino de Itália ficou muito difícil. Então, logo em 1868, houve um documento do Papa Pio IX, que é o chamado Non Expedit, que significa não é conveniente, e que basicamente tomava uma medida extremamente radical, que era proibir os católicos de participar politicamente em tudo o que tivesse a ver com o Reino de Itália. Portanto, no fundo era assumir que o Reino de Itália é uma construção anticlerical, contra a Igreja, e por isso os católicos não podem participar. E depois, enfim, em Roma, até houve várias famílias de uma aristocracia mais antiga e mais ligada à Igreja que se puseram integralmente de luto e ficaram conhecidos como nobiltà nera, portanto, a nobreza negra. E esta ideia de se porem de luto porque o seu país e a sua igreja estavam num conflito que não parecia ter solução. Mas mesmo os outros católicos, que não os desta nobreza, que não se puseram todos de preto, estavam proibidos de constituir partidos, estavam proibidos de votar, estavam proibidos de participar politicamente, de eleger e de ser eleitos, e portanto havia como que um divórcio grande entre a Igreja e a Itália. E depois, ao mesmo tempo, havia uma dificuldade muito grande da Igreja em lidar com a modernidade. Portanto, isto não tinha só a ver com a política italiana, mas tinha a ver com tudo o que a modernidade significava. A Igreja olhava com alguma apreensão e desconfiança para, enfim, todas as modificações políticas, económicas, sociais e culturais que iam acontecendo um pouco por toda a Europa. Mas, ao mesmo tempo, como tudo estava a mudar, o mundo tinha muita necessidade da voz da Igreja. E então é muito importante perceber aqui o papel do Papa que veio a seguir a Pio IX, que foi o Papa Leão XIII. E Leão XIII começou a escrever algumas encíclicas sociais. Há uma que é muito conhecida, que é Rerum Novarum. Rerum Novarum significa coisas novas. Portanto, de facto, foi isso que o Papa quis fazer, foi introduzir aquilo que nós hoje conhecemos como a doutrina social da Igreja, e que, no fundo, é a intuição de que a Igreja tinha de falar para os problemas sociais, sobretudo para a questão operária, para a questão das condições de vida dos operários, numa sociedade que se estava a industrializar. António, Acho que desculpa, só sim, para claro. nos irmos situando o tempo, portanto, Leão XIII ainda no final do século XIX, certo? Ainda no final do século XIX, exatamente. Portanto, imediatamente antes do nascimento do Piano Giorgio. Exatamente, Ok. exatamente. O Pier Giorgio Frassati nasce numa altura em que esta encíclica Rerum Novarum estava na ordem do dia. E além desta encíclica estar na ordem do dia, acontecia também uma outra coisa, que eram movimentações das próprias bases da Igreja. Portanto, por volta desta altura começa a aparecer uma coisa de que se calhar alguns já ouviram falar, que é a chamada Ação Católica.
A Ação Católica era uma tentativa de organizar os leigos, portanto, os operários, os estudantes, os agricultores, em todas as dimensões da vida social, poderem se organizar em grupos que se juntavam para rezar, mas que também tinham opinião sobre as questões económicas, sobre as questões culturais, sobre as questões políticas, e tomavam posição sobre essas questões, muito com base nos princípios da encíclica Rerum Novarum e da doutrina social da Igreja. Portanto, princípios de bem comum que rejeitavam a luta de classes, uma rejeição do capitalismo na sua versão mais extrema, mas também uma rejeição do marxismo e das suas propostas de luta de classes e de oposição entre os operários e os patrões. E depois toda a questão da opção preferencial pelos mais pobres e também da subsidiariedade, que é uma palavra complicada para dizer que os problemas devem ser resolvidos o mais próximo do problema possível e, portanto, evitando um peso excessivo do Estado. Enfim, portanto, estes eram assim os princípios da encíclica Rerum Novarum e das encíclicas sociais, e depois esta experiência passou para a vivência da Ação Católica, dos grupos operários e estudantis e de outros grupos que ali naquela fase do final do século XIX e do início do século XX começaram a surgir muito por toda a Europa. Portanto, há um outro grupo que ainda hoje existe e que surgiu na Irlanda, que era a Legião de Maria. Surgiu também o Apostolado da Oração, por volta desta altura. Um pouco mais tarde há de surgir também o Opus Dei, em Espanha. Portanto, há aqui uma grande atividade do Espírito Santo para que os leigos se organizem. E o que começa a acontecer é que, ali na transição do século XIX para o século XX, vocês conseguem perceber que há aqui um grande contraste entre este laicado que por toda a Europa se começa a organizar para dar resposta aos problemas sociais e políticos, e aquilo que se passava em Itália, que era a proibição da participação. Então, o que vai acabar por acontecer em Itália é que, em 1919, este decreto do non expedit vai ser revogado e vai aparecer um partido democrata cristão, que é o Partido Popular Italiano. O Partido Popular é fundado por um padre. Portanto, eram outros tempos, hoje em dia a Igreja já tem muito claro que os padres não devem participar na política desta forma, mas nesta altura estava tudo muito a começar e, portanto, foi um padre, Dom Luigi Sturzo, que fundou o Partido Popular Italiano e foi a votos pela primeira vez em 1919. Os católicos já puderam votar nessas eleições e foi assim mesmo a primeira vez que eles apareceram e tiveram logo mais de 20%. Eu estou a falar disto tudo porque o Pier Giorgio Frassati foi um militante entusiasta e destacado deste partido, do Partido Popular Italiano. E depois já falarei um bocadinho mais disso já mais à frente. Mas acho que, ainda sobre o contexto, há mais algumas coisas que eu gostava de dizer, se vocês não se importarem. Estás à vontade porque está a ser interessantíssimo. Portanto, por isso, estás à Olha, vontade. muito obrigado. Quer dizer, estarias sempre à vontade, mas Sim, vocês dão-me este tempo de antena, portanto eu agora exatamente posso tens que fazer o que eu aproveitar. quiser. Nós damos, os ouvintes é que não sei. Os ouvintes Exato. estão fascinados, estão fascinados. Então, uma outra coisa que é importante perceber é que no início do século XX acontece a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. E isto também é uma experiência que o Pier Giorgio Frassati vive de uma maneira muito intensa, porque ele nasceu em 1901, como disse há pouco, portanto, em 1914 já estava na idade da razão e experimentou também os problemas da guerra. Quando a guerra apareceu, a Europa repousava sobre um sistema complexo de alianças político-militares, em que de um lado estava o Império Russo, a França e o Reino Unido, e do outro lado estavam as chamadas potências centrais, que eram o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. E a Itália estava alinhada com este segundo bloco, da Alemanha e da Áustria-Hungria. Mas o que começou por acontecer foi que a Itália rapidamente percebeu que os seus interesses não eram os mesmos, porque se a Itália queria alguma coisa daquela guerra, era aumentar um bocadinho o seu território para a zona que atualmente é a Croácia. Portanto, é aquilo que se chama a Costa da Dalmácia, é o nome assim, mais técnico. Pronto, e esse território também era disputado pelo Império Austro-Húngaro. Portanto,
a Itália, no fundo, não ganhava nada em estar daquele lado, porque iria ter que repartir os despojos com os seus aliados, que na verdade tinham interesses divergentes. E além disso, começou a perceber rapidamente que aquele lado ia perder. E então, de uma maneira muito, acho que posso dizer, de uma maneira muito italiana, começaram nos bastidores a tentar mudar de lado. E em 1915 vai mesmo acontecer isso. Portanto, eles mudam de lado e passam a estar alinhados com os que depois venceram a guerra. Portanto, o Reino Unido, a França, a Rússia e depois também os Estados Unidos. Só que o que aconteceu foi que a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa que a Itália enfrentou com grande entusiasmo, mas também revelou a debilidade das forças militares italianas. Portanto, a grande participação italiana na guerra foi uma batalha, que é a Batalha de Caporetto, que aconteceu no final de 1917 e que foi um desastre militar, das coisas piores que existem na história militar italiana. Portanto, eles perderam 13 mil homens e tiveram mais de 270 mil que foram capturados. Portanto, foi uma humilhação nacional como acho que nunca tinham tido. E isto marca o tom da forma como os italianos começaram a olhar para a guerra. Começou a surgir um conceito que depois ganhou muita força, que é o conceito de vitória mutilata. Portanto, uma vitória amputada, uma vitória perdida, quase. Uma vitória mutilada. Porque se eles alimentavam a esperança de participar na guerra para ganhar alguma coisa com isso, a verdade é que não ganharam nada. Estavam do lado dos vencedores, mas os vencedores percebiam que eles não tinham feito nada para contribuir para essa vitória. E então o que aconteceu foi que não conseguiram território nenhum. Acho que é importante perceber também que durante este período havia uma grande agitação interna dentro da Itália. Portanto, para terem noção, em 1909, portanto 5 anos antes da guerra começar, tinha havido um grande intelectual italiano, um homem chamado Filippo Marinetti, que tinha escrito o Manifesto Futurista. E o Manifesto Futurista é um texto, assim, à semelhança do Marinetti, é um texto muito frenético e um bocado violento também, no qual ele escreve com muito fascínio pela tecnologia, pelas máquinas, pela precisão, pela rapidez, por tudo aquilo que é automático, que é limpo, que é moderno, que é eficaz. Portanto, é uma forma de pensar que não está assim tão distante de muitas pessoas hoje em dia. Portanto, há assim um grande fascínio com tudo o que é novo, com tudo o que é mecânico. E além deste fascínio, ele tem também um fascínio pela guerra. Portanto, ele acha que a guerra é aquilo que vai permitir que a sociedade entre em disrupção, entre em caos, e isso. Portanto, há um conceito que, se calhar, em economia tem alguma aplicabilidade ainda hoje, que é a questão da destruição criativa. E este senhor era quase uma espécie de avô da destruição criativa. Ele achava que a guerra era uma coisa que iria permitir que ardesse tudo o que era velho para que depois surgissem coisas novas e mais eficientes. E esta tradição futurista, que era uma tradição, como vocês podem perceber, também tinha qualquer coisa de anticlerical e anticonservador, não é? Portanto, não tinham assim grande apreço nem pelo campo, nem pelas tradições, nem pela família, nem pela igreja. Pelo contrário, queriam todas as coisas opostas, portanto, a cidade, os ritmos frenéticos, a violência, a guerra, tudo isso. Esta tradição é uma tradição que depois vai fascinar um homem chamado Benito Mussolini, que era um homem que vinha da tradição socialista, vinha do movimento sindical, e depois cruza-se com estes intelectuais futuristas, que eram homens de direita, mas eram homens anticonservadores, e vai surgir aí o fascismo italiano, como uma força anticonservadora e também de alguma maneira anticlerical. Pronto, e Mas então como é que se diz que é direita e anticonservador? O que é ser de direita, nesse caso? portanto, neste caso, É não ser marxista? não é só isso, porque há aqui depois uma componente nacionalista muito marcada. Uh, enfim, não quero sair muito Mas do há tema, esquerdas nacionalistas. Sim, ok. É a direita mas sim, futurista, pá. Uma esquerda, como é que é? Patriótica. exato. Quer dizer, no fundo o que aconteceu foi que depois, quando o Mussolini subiu ao poder,
ele acabou por fazer uma certa aliança de circunstância com as estruturas mais conservadoras da sociedade, que eram as Forças Armadas e de alguma maneira também a Igreja, ou pelo menos alguns setores da Igreja, e por isso ficou com essa reputação de ser mais conservador. Mas na verdade o fascismo é uma força modernizadora, não é uma força conservadora. Hum. Pronto, e de facto caracteriza-se por esta pulsão nacionalista que nesta altura está muito em voga. Posso só dizer uma coisa, António? Desculpa, não Claro que viste. sim, Vasco. Por isso é que não é, ai, como é que se diz? Ai, eu às vezes, como é que se diz accurate em português? Preciso, Ai, não é talvez. muito preciso Isso. dizer que Salazar era um fascista, por isso, Mas por não isto capta. mesmo que disse António. Mas enfim, isto pronto, é só para dizer que Sim, é isso mesmo. sou calmo. Mas isso dava para toda outra Eu sei, conversa eu sei, eu sei. e já há aqui um ou outro ouvinte que está a dizer, mas o que é que me vem a ser isto? Portanto, Exatamente. vamos Eu fingir prometo que eu vou falar ao sobre o Pier Giorgio nacionalismo. Frassati. Portanto, as pessoas mais Nos piedosas que últimos nos estejam 30 a ouvir. segundos do podcast vai ser sobre Pierre Jorge, portanto fiquem até ao fim, acredita. Exatamente. Mas é importante perceber-se tudo isto para se perceber onde é que ele cresceu, não é? E ele de facto enfrentou todas estas coisas. Para terem uma ideia, conto só mais um episódio que aconteceu também em 1919, portanto estava ele na flor da juventude, e nesta altura há um tipo italiano, que é o Gabriele D'Annunzio, que era também destes setores da direita futurista, era um poeta e um militar, e ele vai agarrar num exército de 2.000 voluntários e marcha sobre uma cidade na atual Croácia, que é a cidade de Fiume, e toma aquela cidade e junta à Itália. Portanto, aquilo aparece como uma grande, eh, como é que se diz, uma grande catarse coletiva do que tinha acontecido na guerra, não é? Portanto, aquela vitória que não lhes tinha dado nada, no fundo. Pronto, portanto, o que é que o Pier Giorgio Frassati conhece quando é miúdo, quando é jovem? Conhece, particularmente ali no norte de Itália, toda esta inquietação, e conhece as consequências da guerra. Portanto, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra extremamente dura, porque testaram-se ali armas que hoje em dia são proibidas, armas químicas, armas biológicas, que causaram imenso dano a muita gente. Portanto, havia verdadeiramente um exército de gente ferida, estropiada, que andava por todo o lado. Depois foi uma altura em que também houve uma grande epidemia da gripe espanhola, e portanto o Pier Giorgio Frassati conhecia uma cidade, em Turim, que era uma cidade cheia de pobreza, de mendicidade, com inflação, com epidemia. Portanto, uh, tem algumas coisas em comum connosco, mas eu acho que num grau que nós não conhecemos. E isso é interessante porque nós às vezes temos um bocadinho de. Lidamos mal com o tempo em que vivemos, e é interessante perceber que a gente conseguiu ser santo vivendo num tempo muito mais difícil do que o nosso, não é? Mas pronto, só para terminar o contexto, dizer mais uma coisa, que é, não era só à direita que havia movimentações. Portanto, diante de todos estes problemas de pobreza, crescia também muito o marxismo. Uh, Pronto, para terem uma ideia, há uma figura que eu acho que vocês conhecem bem, que é o António Gramsci. Não sei se já ouviram falar. Sim. O António Gramsci era professor universitário em Turim, enquanto o Pier Giorgio Frassati andava por lá também. Portanto, se calhar até se cruzaram na rua algumas vezes. Portanto, essas ideias circulavam muito por ali. E a verdade é que entre 1919 e 1920, aquela zona do norte de Itália, que é a zona mais industrializada do país, foi o epicentro de um conjunto de fenómenos de agitação social que depois ficaram conhecidos como Biennio Rosso, ou Biennio Vermelho. Portanto, no fundo, foram 2 anos em que não parou de haver greves, ocupações de fábricas e de terras, comitês locais de trabalhadores que começaram a surgir, também muito iluminados pelo exemplo da União Soviética, que foi fundada em 1917, portanto isto foi 2 anos depois, e isto criou ali um clima de grande insegurança e de grande agitação política. As fábricas da Fiat, que são ali naquela zona, pararam, e os trabalhadores começaram a exigir que fossem reconhecidos os seus comitês,
A dada altura havia cerca de 400 mil trabalhadores ou em greve ou nas ruas, portanto, foi de facto uma altura muito agitada. E isso fez com que as classes médias também procurassem recolher-se junto daquelas forças que prometiam acabar com esta agitação toda. Portanto, o Pier Giorgio Frassati conheceu uma altura em que a sociedade italiana se radicalizou muito. Foi uma altura de grande desconfiança mútua, de alguma violência, de entrincheiramento muito acentuado. E, portanto, havia os que corriam para a extrema-esquerda e outros que corriam para a extrema-direita, porque achavam que eram os únicos que os podiam proteger do marxismo. E E, depois acabou por acontecer, em 1922, a marcha de Mussolini sobre Roma, que é a altura em que Mussolini se torna o Duce, portanto, o equivalente ao primeiro-ministro de Itália. O rei entrega-lhe o poder. E isto eu acho curioso porque, enfim, há quem diga a história não se repete, mas rima. E essa é uma expressão curiosa que nos ajuda a perceber que há muitas diferenças daquilo que nós estamos a viver para isto, mas de facto acho que a figura do Pier Giorgio Frassati aparece como alguém que nos mostra quem é que nós, como católicos e como jovens católicos, podemos ser diante de um contexto em que existe muita falta de esperança, porque existe a guerra, existem todas as consequências da guerra, mas além disso também existe uma grande divisão na sociedade, com muita desconfiança mútua. E perceber qual é que é o papel de um católico no meio disto, acho que é uma coisa que vale muito a pena na figura do Pier Giorgio Frassati. António, já agora, assumindo que passamos agora para o Pier Giorgio Frassati, Isso. e também para ligar com todo este contexto interessantíssimo que nos estiveste a dar, bem, enfim, ele é católico, portanto, obviamente, já sabemos onde é que ele se encaixa no meio disto tudo, mas a família dele era mais virada para a esquerda, para a direita, portanto, para os fascistas nacionalistas, para os comunistas, não sei se sabes ou não, mas já agora por curiosidade. Uhum. Sim, o Pier Giorgio Frassati era filho de uma família com alguma importância na cidade de Turim. Portanto, o pai dele era diretor do La Stampa, que é um jornal um pouco mais à direita, que ainda hoje existe, de resto. E o pai do Pier Giorgio depois foi senador e acabou por ser embaixador na Alemanha. Aliás, é curioso porque o Pier Giorgio passou algum tempo na Alemanha e nessa altura conheceu um padre que depois se tornou muito importante no Concílio Vaticano II, que é o padre Karl Rahner. É um Jesuíta. dos, sim, o jesuíta, exatamente, o Uhum. teólogo, que é uma das pessoas que depois vai testemunhar também para o processo do Pier Giorgio Frassati. Que Portanto, interessante. é engraçado, sim, Uhum. estas figuras são contemporâneas, portanto, ele pode ter conhecido o Gramsci, isso acho que não sei se aconteceu, pelo menos se calhar cruzaram-se na padaria ou uma coisa assim, e o Rahner conheceu o mesmo. Mas E o pai demite-se de embaixador quando o Mussolini chega ao poder, ou estou a fazer sim, confusão? exatamente, exatamente. Mas isso é já na fase final da vida do Pier Giorgio. Um, e Então vamos para a depois, fase inicial. sim, sim, não, ainda bem que disseste isso, faz todo o sentido. E a mãe do Pier Giorgio era artista, era pintora, e chegou até a vender quadros ao rei de Itália. Portanto, era uma família que tinha algumas posses e que tinha um certo estatuto ali dentro da cidade. E é muito curioso perceber que o Pier Giorgio Frassati vivia tudo isto com uma enorme simplicidade. Portanto, o facto de ser filho de quem era colocava sobre ele muitas expectativas. Por exemplo, o pai tinha muito desejo que ele seguisse a carreira diplomática, e depois isso acabou por não acontecer, porque o Pier Giorgio escolheu ir estudar engenharia para poder ser engenheiro de minas e ir trabalhar para as minas com os mais pobres. Portanto, havia ali um desejo, um desejo muito grande de estar com os mais pobres, sem fugir também às suas responsabilidades. Portanto, ele percebia os dons que lhe tinham sido dados e o sítio onde Nosso Senhor o tinha posto e queria fazer uso disso, mas tinha também esta abordagem muito encarnada na realidade concreta da cidade e dos mais pobres. Um, Portanto, em termos de vida católica, Pier Giorgio Frassati pertenceu a tudo o que havia para pertencer. Ele era membro da Ordem Terceira dos Dominicanos,
Depois foi também um colaborador importante das conferências de São Vicente de Paulo, portanto, organizações caritativas importantes. Como não podia deixar de ser, foi membro da Ação Católica e foi também membro do Apostolado da Oração. E depois, como eu disse há pouco no início, foi também um militante destacado do Partido Popular, do Dom Sturzo. Portanto, era um jovem católico extremamente ativo, enquanto leigo, num tempo, e por isso é que quis fazer toda aquela introdução sobre o non-expedit e sobre aqueles dilemas em que a Igreja estava. De facto, o Pier Giorgio é alguém que estava, de alguma maneira, até à frente do seu tempo. É alguém que, numa altura em que a Igreja ainda estava a descobrir quais é que deviam ser os termos da sua relação com o mundo e com a modernidade, este jovem, ainda muito novo, já ardia de entusiasmo pela perspectiva de poder participar na coisa pública, de poder ajudar os outros. E isso faz-nos perceber que nós estamos diante de alguém com uma grandeza, passa a redundância, com uma grandeza muito grande. Um, Depois, acho que é importante perceber que é alguém que tem também uma grande vida interior. Eu já falei há bocadinho do padre Ranner, que conheceu o Pier Giorgio, e ele conta que o Pier Giorgio repetia muitas vezes uma jaculatória à Nossa Senhora, que vem de São Bernardo, e que depois foi também usada por Dante. E essa jaculatória, portanto, acho que toda a gente sabe o que é, não é? Uma jaculatória é uma frase que se repete várias vezes ao longo do dia e que nos ajuda de uma maneira muito simples a manter proximidade com Deus, ou neste caso com a Nossa Senhora. E ele falava sempre de Nossa Senhora como filha del tuo filho, portanto, filha do teu filho. E essa era também a sua forma de ir mantendo Nossa Senhora presente no seu dia. Depois era alguém que rezava fielmente o terço todos os dias. E era alguém que, depois, a determinada altura, um padre convidou a ir diariamente à missa e a comungar diariamente, e ele começou a fazê-lo também. E, portanto, era alguém que tinha uma presença muito grande dos sacramentos e da oração na sua vida. E isto acho que é uma coisa tremendamente importante, sem me querer estar a adiantar para explicar qual é que é a importância do Pier Giorgio para os nossos dias, mas eu acho que não é mesmo demais nós olharmos para isto, que é uma característica deste beato, como acho que é uma característica de todos os santos, que é, eles não são ativistas, são pessoas que têm muita atividade, mas a sua atividade está sempre ancorada numa vida interior muito, muito ardente e muito viva, porque se não for assim, acabamos apenas a cumprir tarefas. E o Pier Giorgio, de facto, rebrilha para nós hoje como um exemplo de alguém que tinha o coração posto nas coisas certas, nas coisas mais importantes, e era a partir dessas coisas que depois fazia tudo o resto. Ahm, Queria também dizer sobre ele que, que ele foi alguém, ah, portanto, que soube equilibrar muito bem o amor a Deus e o amor ao próximo, mas também soube equilibrar muito bem como é que esse amor ao próximo devia desenrolar-se. E isto eu acho que talvez seja o mais importante e o mais interessante neste caráter forte do Pier Giorgio. Porque ele dizia muitas vezes uma frase que é preciso interpretar bem, mas aqui eu achei muita graça, que é: não basta a caridade, é preciso fazer reformas sociais. O que é que isto quer dizer? Não basta a caridade é o mais importante que nós temos, não é? São Paulo, no hino à caridade, a caridade é outro nome para o amor, não é? Para o amor que Deus tem por nós e para o amor que nós devemos ter para com Deus e uns para com os outros. Mas o que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que, diante dos problemas sociais que ali estavam, na cidade de Turim depois da guerra, portanto, com todos aqueles problemas, com todas aquelas pessoas a precisar de ajuda, não nos basta ter uma abordagem assistencialista, não nos basta ir matar a fome àquelas pessoas no dia de hoje. É preciso também garantir que se criam as estruturas necessárias para que estas pessoas tenham aquilo que é justo que elas tenham. E isso também pode ser o papel de um católico, procurar construir aquilo a que João Paulo II depois vai chamar a civilização do amor. Portanto, Uhum. um Estado justo e capaz de tratar bem todos os seus membros. Portanto, esta questão do Pier Giorgio não ser um assistencialista, um,
ser alguém que ao mesmo tempo tinha um. Ou seja, porque que isto é importante de explicar? Porque às vezes nós temos pessoas que nos dizem coisas como, vou agora ser muito concreto, eu não participo nas campanhas do Banco Alimentar porque o que é preciso é garantir que as pessoas têm os seus direitos sociais respeitados, não é estar a dar pacotes de leite e latas de atum. Quer dizer, é um tipo de argumento que se ouve muitas vezes. E eu acho que o Pierre Giorgio não se identificaria com isso. O que ele fez foi as duas coisas, não é? Portanto, ele nunca deixou de ajudar os mais pobres, de uma forma muito direta e muito concreta, para acudir às necessidades mais imediatas, mas ao mesmo tempo, a partir do lugar onde ele estava, que era um lugar de não ter ficado fechado na sua realidade privilegiada, mas ter conhecido aquelas pessoas e ter percebido aquilo por que elas passavam, a partir dessa experiência, desse contacto, ele tem também a noção de que é preciso criar condições para que aquelas pessoas possam viver de forma mais justa. Portanto, não basta a caridade, é preciso reformas sociais, mas isso não quer dizer que a caridade não seja necessária, não quer dizer que não haja um lugar para a caridade. Também não quer dizer que a caridade seja suficiente. Portanto, é preciso equilibrar as duas coisas. E mais uma Sim, e aqui vez, quando falamos de caridade não estamos a falar no sentido mais lato, não é? Porque obviamente que as duas coisas se enquadram naquilo que nós entendemos por caridade. sim, exatamente, Aqui fazes bem quase de falamos dizer isso. da caridade como esmola, como tu explicaste, não é? Quase. Sim, exatamente. Portanto, a caridade como no fundo, como uma tentativa de ajudar o outro diante de uma necessidade mais imediata. Muito bem. Esmola, sim, é uma forma mais simples de dizer. Eh, Pronto, e depois outra coisa que impressiona muito também no Pier Giorgio, e assim para traçar o retrato dele, acho que termino por aqui, eh, é que ele é uma pessoa normal. E às vezes quase que isto é estranho para nós, não é? Ver santos que sejam normais, mas não devia ser, porque o facto deste santo ser normal, neste caso ele ainda não é santo, é beato, mas o facto de ele ser normal mostra-nos que todos nós somos chamados a ser santos. E a santidade do Pier Giorgio Frassati diz-se na forma como ele está nas coisas cotidianas, portanto, como está na escola, depois como vai estar nos seus estudos de engenharia de Minas, a forma como se torna um apóstolo da vida cotidiana, através da sua presença, da sua amizade e confidência para com os outros, sem proselitismos, mas aconselhando e falando de Deus. É muito curioso, quando se pesquisa sobre o Pier Giorgio Frassati, praticamente todas as fotografias que aparecem dele são nas montanhas. Portanto, ele, como eu mencionei logo no início, vivia numa zona montanhosa e ele próprio era um montanhista, quer dizer, nós temos imensas fotografias dele com as suas botas no meio da neve a fumar um cachimbo, e eram expedições que ele fazia muito. Portanto, ele era um apaixonado pela natureza e pela beleza da criação e ia muitas vezes com os seus amigos para estes contextos, para estas viagens de aventura. E depois, aos 24 anos, foi numa expedição destas, uma expedição às margens do rio Pó, que ele percebeu que começava a ter imensas dores de costas e assim vários problemas. E depois, quando voltou a casa, percebeu que estava com uma doença que era poliomielite e depois acabou por falecer. Mas o próprio processo, do modo como ele lidou com a doença e como a doença também serviu como um espaço de santificação para ele. Porque é que eu digo isto? Porque ele era um jovem com 24 anos, tinha uma vida inteira pela frente, certamente, até pela forma como cresceu, por todas as oportunidades a que tinha tido acesso, tinha imensa esperança de todas as coisas que podia fazer com a sua vida e, diante de tudo isso, aceitar a doença como a vontade de Deus, como um dom que lhe é dado, como uma oportunidade de santificação e perceber que os limites da nossa vida não são postos por nós próprios, que não somos nós que definimos o sentido, a utilidade, o tempo e o modo como as coisas se dão. Uh, tudo isso, tudo isso é extraordinário, perceber que ele percebe que a utilidade da sua vida não depende de todas as coisas que ele vai fazer,
mas depende de viver bem as circunstâncias que lhe são dadas. E depois acaba por morrer, e as últimas palavras dele, eu encontrei-as em inglês, mas vou tentar traduzir. Será qualquer coisa como possa eu entregar a minha alma em paz a ti, falando com Nosso Senhor, com Cristo. Eu estava a ler isto, estava-me a lembrar do nosso querido Papa Bento XVI, que depois de ter dito tanta coisa em vida, quer dizer, as obras completas dele são volumes que nunca mais acabam, com uma simples frase, Senhor, amo-te, encerra uma vida. E acho que isto é uma marca de alguém que morre em paz, de facto, porque morre pacificado com as coisas que lhe foram dadas por Deus e com a consciência de que pode ser santo diante dessas circunstâncias que lhe são dadas. E António, uma pergunta, não sei se sabes ou não, mas uma das coisas que tem sido bastante comum, não a todos os santos que temos visto aqui, mas a uma grande maioria, santos, ou pronto, alguns ainda não são, mas pronto, estes exemplos, muitos deles recebem dos pais uma grande herança de catolicismo, ou seja, a fé deles, no caso, por exemplo, de Carla Acutis, não é o que acontece, mas nos outros que temos vindo aqui a falar, se não estou em erro, em praticamente todos, os pais têm um papel muito importante naquilo que é a sua vida interior, de certa forma. No caso de Pier Giorgio, tens alguma ideia de como é que a fé, obviamente que é através do Espírito Santo, mas assim, humanamente falando, como é que ele foi crescendo na fé, como é que ele descobre, como é que ele se converte mais profundamente? Não sei se tens ideia disso, se tem a ver com a família, se não. Olha, eu confesso que não sei contar a história da conversão dele. Sei dizer que quando ele começa este caminho de aproximação aos mais pobres, portanto, há uma história que se conta dele, que é logo em miúdo, começar a chorar por ver uma pessoa pobre na rua e pedir muito à mãe se o podem levar lá à casa para lhe dar uma refeição. É assim das primeiras coisas que surpreendem a família na vida do Pier Giorgio. E, e depois, à medida que ele, quer dizer, uma criança a fazer uma coisa destas é uma coisa muito querida e a família se calhar até conta com muita candura. Mas Uhum. depois, à medida que o tempo passa, de facto, a família alimentava expectativas sobre a vida daquele rapaz que depois não vão ser cumpridas, não é? Porque ele renega a carreira diplomática e evita seguir aquilo que eram as passadas do pai, portanto, as expectativas todas que a família lançava sobre ele, e começa a dedicar-se quase inteiramente, eh, enfim, à oração, à vida com Deus e depois a todas estas questões de assistência aos pobres e também de participação política, cultural, social. E, portanto, ter tomado em mãos tudo isto foi para a família, tanto quanto sei, uma surpresa e nem sempre uma surpresa muito agradável. Portanto, ele teve que gerir também ali alguma situação de incompreensão que não foi fácil. Depois, pronto, a família acompanhou também a situação da doença. Ele, depois de falecer, foi sepultado no jazigo da família e depois foi trasladado para o cemitério de Turim. Na altura em que ele foi trasladado, perceberam que o corpo estava incorrupto. Portanto, isso também foi uma coisa que deu alguma força ao processo de canonização. Mas, portanto, a família acompanhou esta fase final da vida dele, embora, lá está, ou seja, esta vocação dele a estar no meio do mundo e a estar desta forma apaixonada e total entregue a estas causas e sobretudo entregue a Jesus, não era exatamente o plano que a família tinha para ele. Mas é curioso. António, António, Vasco, força, desculpa, força. desculpa. Não, diz, diz, Desculpa, eu ia diz, dizer diz. uma coisa só. Mas diz uma coisa. Aliás, eu tenho várias coisas para dizer, Epá, se me uma de cada permitires, vez. Bernardo. Eu há bocado ia tentando falar, peço desculpa, estava com isto em mute, ou silenciado, para dizer em inglês, e peço desculpa, porque uma das coisas que num livrinho que li sobre ele há uns tempos,
que me impressionou muito foi que, precisamente no funeral, vieram alguns milhares de pessoas e a família nem estava à espera, porque portanto, ele era conhecido, ele era conhecido, os pais não sabiam, mas ele elogiava muito os pobres, não é? Então, no funeral dele, que apareceram muitos dos pobres da cidade de Turim, pronto, para a missa de funeral. Eu tenho a impressão disso, não sei se podes validar isto ou não, mas que, ou seja, um dos momentos em que se calhar fez o clique à família sobre quem era de facto o filho dele deles, foi no funeral, por ter ido tantas pessoas, terem ido tantas pessoas. Não sei se estou a dizer alguma Sim, asneira. não, isso é absolutamente verdade. E aliás, é muito curioso porque o processo de canonização foi aberto pela Diocese de Turim a pedido dos pobres da cidade. Os Que pobres é giro. que começaram a pedir, e depois a Diocese abriu o Sim. processo. É muito curioso. E já agora, para quem nos está a ouvir, nós pronto, chamámos este segmento do nosso podcast de Caminho da Jornada. De facto, e por acaso, o Beato Pier Giorgio Frassati é um dos 13 patronos das jornadas. Portanto, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, enfim, portanto, alguns nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Portanto, é uma figura também recente, não é recente, como é que eu dizer, tem sido cada vez mais conhecido e eventualmente mais aprofundado. E há um aspecto que tu mencionaste há pouco e que eu acho muito engraçado, que é a questão das excursões, não é? Que ele fazia, portanto, nos Alpes, suponho eu, não é? No norte de Uhum. Itália. E ele, a dada altura, e relacionando isto também com a normalidade dele, que tu também referias há pouco, ele funda uma sociedade, que em italiano é Società dei Tipi Loschi. Portanto, tipi é tipos, não é? Dos tipos Losky. Losky é um bocadinho, talvez, difícil de traduzir no livrinho de biografia dele que tenho, traduzir isto para Sociedade dos Zarolhos. Eu acho que não é uma tradução propriamente feliz. Mas no outro livro que li, em que é mencionada esta sociedade, este livro já é em inglês, aliás, no livro de Benedict Option, curiosamente, fala sobre esta sociedade. Eles traduzem Tipilowski em inglês seria Usual Suspects, portanto, os suspeitos do costume. Isto para dizer o quê? Era um grupo que ele criou de amigos, que eram os amigos que iam às excursões e, no fundo, era um grupo de brincadeiras. Não é? Portanto, acho que isso também um pormenor muito engraçado. De pronto, no fundo, juntamos aqui os amigos, arranjamos um nome, depois cada um deles tinha assim uma espécie de nome código e ironia das ironias, né? O Beato Pier Giorgio Frassati era o Robespierre, era o nome de código dele. Mas acho que é um aspecto muito engraçado este, e também com o qual, enfim, eu pessoalmente relaciono muito, que é, enfim, ele vivia em Turim. Turim é uma cidade, pronto, na altura também, acho que se percebeu também nesse contexto, no contexto todo que deste, era uma cidade já muito industrializada na altura, porventura uma cidade com muito movimento, aliás, uma cidade com muitos pobres, o que é típico dessas cidades que depressa se industrializam e se modernizam. Também, infelizmente, dá-se em paz a que haja muitos pobres. E portanto acho muito engraçado que ele, vivendo no rebuliço dessa grande cidade, que também necessitasse, não é, enfim, de se afastar um bocadinho de vez em quando e poder contemplar a natureza, e se puder contemplar a natureza com um grupo de amigos que são os suspeitos do costume, ainda melhor, não é? No fundo, para trazer este elemento do humor, também de não se levar muito a sério. Também acho que é uma coisa engraçada na vida dos santos, não se levam eles próprios muito a sério, né? Não sei se concordam comigo ou não. Enfim, não sei, eu não sou Uhum. santo, portanto não sei, mas acho que é uma coisa muito, muito engraçada também Ó ver Vasco, esta. estás como este podcast, esta... estás a caminho, não é? Exatamente, estou a caminho, tal e qual, estou a caminho. Portanto, E és uma mas pessoa acho que, normal, que enfim, também pode ajudar. isso, enfim, é discutível, é discutível. Mas pronto, queria só dar esta nota que eu acho muito, muito engraçada. E já agora ficam a saber que existe uma sociedade, mantém-se uma sociedade dei Tipi Loschi em Itália, nesta zona, e o fundador desta sociedade, que é um tipo chamado Marco Sermarini, acho que é Sermarini, é o diretor de uma escola. E que escola é essa? É a Scuola Libera J.K. Chesterton. Pronto, fica aqui. É Marco Sermarini. Ele, para além de ser desta comunidade dos Tipiloski, também é diretor de uma escola que tem o nome do Chesterton. Portanto, são De aqui suas facto, os curiosidades. grandes espíritos encontram-se, Ora, nem mais, ora, nem mais. não há dúvida.
Bernardo, há bocado dias fazer alguma pergunta? Não, tanto esqueci-me o que é que ia dizer. Não sei. Acho que tinha. Não, é que o Vasco depois começa com as suas divagações Se interessantíssimas eu também. fosse a minha mãe, respondia-te, então é porque não era importante. Pronto, e Exato. não era É um seguramente também, clássico. por norma, o que eu digo não costuma ser muito importante. É uma coisa que Mas não, mas estava. Tinha que ver com Pierre Jorge, seguramente, mas eu agora já não sei o que é. Mas António, olha, isto aqui a conversa já vai longa. O objetivo desta rubrica é ser relativamente curta, pronto, dentro do possível. Nós, nós aqui a ênfase nessa palavra referência. relativamente. Muito Pronto, ênfase na palavra relativamente. a referência que nós damos é 15 minutos, o que manifestamente não tem sido o caso em nenhum dos nossos convidados até agora, e portanto, António, tu como bom conservador que és, e portanto não fascista, estás a cumprir com aquilo que tem sido a tradição aqui desta rubrica. Mas diz-nos uma coisa, António, para quem queira saber mais sobre a vida de Pier Giorgio, que recursos é que tu recomendas? Algum livro, algum filme, o que é que tu recomendarias? Bernardo, deixas-me só dizer mais duas ou três coisas sobre ele antes de tirar as recomendações. Diz duas ou três ou quatro, se quiseres. Não tem Obrigado. problema. Os seminaristas são muito indisciplinados, vocês nunca deviam convidar. Mas eu acho que, não sei, estive a pensar o que é que podia ser, o que é que podia ser importante para um jovem em 2023, na iminência da Jornada Mundial da Juventude. O que é que nós podemos tirar desta figura de Pier Giorgio Frassati? Algumas coisas já fui dizendo quando falava sobre ele, mas de facto gostava muito de enfatizar, por um lado, o equilíbrio entre a vida contemplativa e a vida ativa. De perceber que uma vida de oração que não desague na caridade para com os outros pode ser uma vida de oração infecunda. Mas, por outro lado, uma vida de serviço que não esteja enraizada na oração pode ser estéril. E nós, de repente, podemos descobrir-nos a procurar dar aos outros coisas que não temos. E por isso, esse acho que é um ponto muito importante. Depois, por outro lado, aquilo que falei também há pouco, este equilíbrio entre acudir às necessidades imediatas das pessoas, mas também procurar olhar para o panorama geral e procurar perceber o que é que eu posso fazer para que as injustiças acabem e para que todas as pessoas sejam bem tratadas, sejam tratadas de acordo com a justiça. Um, Depois, também, uma outra coisa que eu acho que é muito importante, nós hoje vivemos muito condicionados pela perspectiva do sítio onde estamos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje, com as redes sociais, e com as dinâmicas que elas têm, acontece-nos muitas vezes que nós ficamos fechados numa espécie de câmara de eco que nos devolve aquilo que nós mandamos para lá. Portanto, reproduz para nós as opiniões com as quais nós já à partida estamos de acordo e, portanto, tudo isso torna muito difícil que nós entremos em contacto com, não é só com opiniões diferentes, é com realidades diferentes da nossa. E o Pier Giorgio Frassati quase podia ser o padroeiro daquilo a que nós hoje chamamos o sair da zona de conforto. Não só por ir para as montanhas, mas sobretudo por procurar falar sobre as questões sociais e políticas, não só a partir da sua experiência, mas também a partir da experiência dos pobres com quem ele estava todos os dias, de uma forma discreta, tão discreta que, como o Vasco bem disse, nem a família muitas vezes sabia. E depois, ainda mais duas coisas muito importantes nele. A primeira, capacidade de diálogo. Estamos a falar de um jovem que viveu numa sociedade extremamente dividida, ou como nós dizemos hoje em dia, extremamente polarizada, e diante de uma circunstância dessas, ele foi sempre uma pessoa do diálogo. E ser do diálogo não quer dizer não ter posições fortes, quer dizer que nós estamos diante do outro, acreditando firmemente na doutrina, acreditando firmemente naquilo que a Igreja ensina, mas ao mesmo tempo reconhecendo que temos uma pessoa diante de nós e que amamos aquela pessoa, mesmo que nós não concordemos com ela. E por isso, ser uma pessoa de diálogo também significa
saber ser amigo do outro. E o Pier Giorgio, de facto, era um grande amigo de todos, não só das pessoas que lhe eram mais próximas, mas também das outras. E depois, por último, última coisa que podemos aprender com ele, pelo menos a última que eu inventariei, se calhar há muitas mais, é que Pier Giorgio Frassati escolheu a melhor parte como Maria no Evangelho, Maria de Betânia, quero dizer. Porque tendo a possibilidade de ter uma grande carreira e tendo diante de si também os sonhos que a família projetava, ele escolheu aquela que era a vocação que Deus tinha pensado para ele. E isso eu acho que é uma grande interpelação neste tempo das jornadas. Não só porque há muita gente que está a ser chamada a pôr em pausa os seus trabalhos, as suas dedicações profissionais mais permanentes para se poder dedicar durante este tempo à preparação das jornadas, mas também porque as jornadas são um grande gesto do Espírito Santo nas nossas almas. E, portanto, é bem possível que, se nós tivermos o coração aberto, Deus possa pedir-nos coisas. E será muito bom se nós pudermos enfrentar esses dias das jornadas e essa experiência que vamos ter com o coração muito aberto para podermos ouvir aquilo que Deus possa querer pedir-nos. Depois querias recomendações de livros, não é? Exatamente. Livros Muito ou bem. páginas de internet ou documentários. O que for, o que tu Certo. achares, para quem Pronto. queira saber um bocadinho mais. Então agora vou ser aprofundar um rápido para bocadinho compensar o resto de tudo. Ahm, mais. então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante ler-se e conhecer sobre o Pier Giorgio Frassati é o único livro publicado escrito por ele, que é o conjunto das cartas que ele escreveu aos amigos e à família. Eu não encontrei esse livro em português, encontrei-o em inglês e suponho que exista também noutras línguas, portanto não sei com que é que cada um se dá melhor, mas de facto vale a pena procurar também as cartas que ele escreveu aos amigos e à família. Depois existe em português um livro publicado pelas Paulinas que se chama Pier Giorgio Frassati, portanto é um título muito original, e a autora é uma senhora chamada Maria di Lorenzo. Não sei se foi esse livro que tu leste, Vasco. Foi sim, senhor, foi esse. Pronto. Sim, esse também foi o livro que eu li. E é um livro muito simples, mas também ajuda a perceber a história dele. E depois encontrei um outro livro que eu confesso que não li, mas vou dizer, não li ainda, que está publicado em inglês e que se chama Pier Giorgio Frassati, A Hero for Our Times. Esse está publicado pela Ignatius Press, e por isso é que o recomendo mesmo sem ter lido. De acordo. E é escrito por quem esse? É escrito por uma senhora chamada Cristina Sicardi. Eu já ouvi falar desse nome. Pronto. Enfim. Outra coisa ainda. Os 3 últimos papas prestaram homenagem a Pier Giorgio Frassati, portanto vale muito a pena procurar o que eles disseram, especialmente, se me Pois permitirem é, nem recomendar. falámos disso, acabámos por nem Sim, comentar que ele foi canonizado, foi pelo Papa João Paulo II. sim, beatificado. Canonizado Canonizado não, ainda ainda não não. foi. Vai ser pelo Mas Papa João Paulo II Francisco. chamou-lhe o homem das 8 bem-aventuranças. Portanto, vale a pena Pronto. procurar porquê. Depois o Papa explica. Boa. Bernardo, Muito mais bem. alguma coisa queiras dizer? Não, da minha parte não. António, Acho que já ficou mais coisas para reflexão, muitas, do que para dizer, por isso já agora, eu sei, enfim, não por quero estar a acaso, atrapalhar. mas olha, fugindo um bocadinho ao tema, António, se te lembrares assim de repente, se não te lembrares não faz mal, mas se te lembrares de algum livro sobre essa parte da história de Itália que quisesses recomendar, já que abordaste o tema e foi tão interessante. Uhum. Não sei se tens assim algum, de repente, se não tiveres, não tens e podes dizer depois e pomos aqui na descrição do podcast, não tem problema. Sim, A acho que men- será melhor fazer É isso. melhor, está bem. Então pronto, fica assim combinado. E mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos que nos ouvem. Isto foi mais a vida de um jovem normal, diga-se de passagem, portanto, nós também, este caminho de santidade também é para nós que estamos a caminho, como disse há bocadinho o António, e vemo-nos no próximo santo.